E aí, galera, estamos de volta, mas num formato diferente que estamos trazendo para você. A gente fez uma reformulação de como estava funcionando o nosso canal. Queremos agradecer aí todos que aguentaram a gente pelo menos uma semana sem episódios, aí tiveram férias da gente. Mas a gente tá com esse novo formato, e eu e o Chai aqui que tá com a gente. E aí, Chai, como você tá? E aí, hoje, fala minha galera, como é que vocês estão? A gente merecia uma semaninha de férias, né, Miojo? Aí, esse períodozinho curto aí pra gente também repensar o formato do programa. E depois de ouvir muito uma galera falando que a gente precisava diminuir o tempo, né? Também. Esse episódio aqui vai estar reduzido pela metade, pelo menos, né? E vamos ver como que vai sair as coisas. Eu e o Chai, a gente tava conversando sobre essas rodas de debate que estão rolando, tá ligado? E a gente tava discutindo sobre isso e falando, vamos gravar um episódio sobre esses debates, a esquerda, o que tá acontecendo, que foi a conversa que tava cheirando, né? E eu não sei, mano, esses debates que estão feitos pelo Spectrum, Chai, eu não sei, mano. Eu tava falando, tipo, já falei várias vezes, eu não acho que isso é bom pra esquerda, mano. Então, pra galera que não tá situada, tá rolando já... Pra mim era uma coisa nova, o Miojo me disse que já tem alguns anos que rola esses formatos de debate que é uma pessoa contra 20. Então, um comunista contra 20 conservadores, um deputado de esquerda contra 20 conservadores, ou um conservador contra 20 esquerdistas. Você encontra isso como Zona de Fogo no YouTube, lá, do canal Spectrum. Zona de Fogo. Do canal Spectrum, mas tem outros canais que também estão fazendo, porque ninguém é dono do formato, então a galera tá explorando muito isso. Mas aí surgiu esse debate entre eu e o Miojo, né, sobre qual que é a validade deste formato de debate aí pra opinião pública, né, talvez. Mano, eu acho que é uma perda de tempo. Eu acho que o conservador, ele já tem a cabeça formada sobre o que ele tá pensando, e quem tá na dúvida não vai querer assistir um programa longo, de 2 horas, sobre um debate, sabe? A parada no Brasil, eu acho que ela tem que ser mais prática, mano. É o que eu pensei, né? Se você coloca o Galo aqui, é diferente. Mas você pegar, tipo, intelectuais pra colocar na mesa, como é o Jones Manuel, como é o Cortez, né, que eles colocaram lá, ele é um debate que ele vai, tipo, pra um plano das ideias, não que não seja prático o que eles estão falando, entendeu? Mas ele tem aquele ar das ideias. Aquele ar do acadêmico, de sabe, colocar a mensagem pra fora. E isso desconecta o trabalhador. É porque é um formato difícil também, né? Pelas regras ali, qualquer pessoa pode sentar na cadeira e falar, e não tem uma determinação, uma delimitação de tempo para cada um, né? Um fala 1 minuto, o outro fala 1 minuto. É uma coisa de assim, você ganha no grito. É quem falar em cima, quem ceder, cedeu. É mais ou menos assim que funciona, né? Então ele não vai... realmente, eu concordo com você, meu, acho que ele não vai muito pra frente exatamente por causa desse formato livre de discussão, porque a gente vê, principalmente pelos memes, né, do debate do Jones ali, teve algumas pessoas que simplesmente não teve diálogo, né, porque o Jones se recusou a dialogar com a pessoa, porque era um cara, um fascista de extrema direita, e o cara também não queria ouvir o Jones, e em vários momentos desses programas fica uma cacofonia e você não consegue entender muito bem o que tá rolando, né? Então acho que ele não funciona pra formar opinião, pra definir quem tá certo e quem tá errado. Ele é caótico demais, tá ligado? Ele é caótico demais. Eu acho que ele funciona como entretenimento. Não mas ele é um entretenimento da bolha. Ele é um entretenimento de bolha, A esquerda, mas eu até agora não parei pra assistir eles. Eu vi cortes. Né, eu não assisti nenhum inteiro. Eu vi cortes deles, tanto do Cortez que apareceu pra mim, quanto do Jones Manuel. Mas, mano, eu tenho certeza que eu vou ouvir a mesma coisa que tava acontecendo em todos os debates que rolaram no Vilela, nos Três Irmãos. Porque isso é tipo, as perguntas são meio que as mesmas, né? Os questionamentos são os mesmos. É quando é um questionamento de afronta, né? Porque eles estão afrontando, eles não estão tentando fazer uma resolução do que tá acontecendo. Eles estão afrontando e dane-se. É isso. Eles não estão ali pra ouvir a opinião. E tem também um sistema de bandeiras que eles colocam, né? Que é a bandeira verde, se é os 20 que estão ali na roda esperando pra debater, eles têm uma bandeira verde e uma bandeira vermelha. A bandeira verde, se eles levantam, é porque eles querem a continuidade do debate que tá rolando entre a dupla na mesa. E a bandeira vermelha é que eles querem trocar a pessoa que está debatendo com o convidado. Então, em vários momentos, o que acontece? Esse sistema ele acaba se tornando falho.
porque em vários momentos chega a pessoa da roda pra debater, ela senta na mesa, ela fala a opinião dela, o argumento dela, e nesse pequeno tempo, toda a roda já levantou a bandeira vermelha pra ela sair e entrar outra pessoa no lugar. E isso não dá tempo da pessoa que tá debatendo responder, né? E esse tipo de tática ela vai sendo usada e isso vai deixando o programa cada vez mais confuso. Porque você não tem resoluções de temas, né? Você tem discussões, é uma briga. É um ringue aquilo ali. Aquilo ali é um octógono de intelectual, praticamente. Por isso que eu acho que seria muito foda, que nem o Miojo falou. Se tivesse o Galo ali, aí eu acho que ia ser entretenimento da melhor qualidade. É porque aí você tem o trabalhador mesmo, né, mano? É o trabalhador que tá suado, tá ligado? Não que o Jones não seja, não que o Cortez também não seja. Exatamente. Mas tem a questão do intelectual. Do cara que tem argumento fundamentado em tudo, tá ligado? Esse não é o trabalhador. O Jones tem uma vida sofrida, tá ligado? O pai dele foi assassinado, a mãe dele criou ele, a irmã dele. Tem todo um histórico, mas ele é um intelectual, sabe? Eu não tô desmerecendo o trabalho. Não é demérito, de forma alguma. Não é demérito. Na verdade, é um mérito que ele tem. Sim. Mas, pra esse formato, eu não acho que agrega pras pessoas, sabe? Eu acho que colocar o nome em evidência só pra colocar em evidência é uma estratégia que a gente tem que repensar, tá ligado? Eu não sei se é isso que a gente quer. Eu acho que isso funciona pra essas figuras, acho que muito pra gerar corte, né? Falar, lá, tá jantando a direita, tá amassando a direita. Acho que... Que é a galera do web comunismo, da web militância, tá ligado? E a web militância, ela é importante. Ela não é uma situação assim que, vamos menosprezar. Não, é importante você estar dominando o espaço da internet. Considerando que já vem de uma posição bem desfavorável também, né? Também, bem desfavorável. Falta dinheiro para investir. Porque essa que é a parada. A parada é dinheiro. A direita controla o discurso porque a direita tem dinheiro. Eles investem em conteúdo de direita para ter visibilidade. A esquerda não faz isso. Então, por exemplo, tipo, o pessoal que faz parte da Soberana, que faz parte dessa galera, né, de militantes online, eles, tipo, fazem vários projetos e tal, tá ligado? Mas o quanto uma galera de um outro aspecto da esquerda tá colaborando pra essa galera continuar promovendo conteúdo de qualidade. Aí você, mas eu não gosto do que os caras escrevem, não sei o que lá. Eu falo, mano, tipo, a gente tem que parar com isso, mano. A gente tem que parar de fazer essa luta, que é uma luta fragmentada no Brasil. Mano, eu não entendo como tanta pessoa intelectualizada dentro dos partidos mais à esquerda, né? Partidos comunistas, partidos socialistas, sabe? Esses partidos, as pessoas não terem dentro dela consciência de que essa fragmentação da luta, ela é do interesse do capital. A gente não era pra estar criando partidos. A gente coloca uma coisa na cabeça, eu acho assim, sabe? O que me revolta. O Partido Comunista é dos trabalhadores, mano. Não é da direção do Partido Comunista. Não, aí a gente fragmenta os partidos, e aí você tem o Partido Socialista Brasileiro, você tem o Partido Comunista Brasileiro, agora você tem o racha que rolou, né? Que é o... Então, acho que foi ano passado ou em 2023... Teve o racha do PCB, né? Pra quem não acompanhou, não ficou sabendo, diversos desses web comunistas, né? Vamos chamar de web comunista, foda-se. Como o Jones Manuel, o Gaiofato, vários deles, assim, faziam parte do PCB, né? E essa galera, ela foi expulsa do partido porque houve uma decisão da direção do partido na época que essas figuras, inclusive o Gabriel Colombo, que concorreu ao governo do estado de São Paulo na última eleição, essas figuras elas estavam causando um divisionismo interno no partido, né? Estavam fugindo da linha programática original do partido e aí eles tomaram essa decisão de expulsar essas pessoas. E aí daí esses influenciadores se juntaram e fizeram um novo partido que é o Partido Comunista Revolucionário Brasileiro, PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Errei. Que é um partido novo, né? Ele não tem o registro eleitoral ainda, né? Para você fazer o registro de um partido, você tem que ter, parece que, cerca de 1 milhão de assinaturas para dar início ao processo de registro do partido. O último que a gente teve, por exemplo, registrado aqui no nosso país foi a Unidade Popular, que é um partido de esquerda. É um outro racha, tá ligado? Que é um outro racha do PSOL, né? A UP sai do PSOL. E essa história de racha, é a história da esquerda brasileira, né? É a história da esquerda brasileira, mano. Porque assim, a direita tem um monte de partidos,
Mas eles são partidos que entre si estão alinhados. É partido de fachada. Eles Eles estão alinhados entre si, sabe? Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro ali, mano. É assim que funciona. A esquerda tá tretando por pontos ideológicos desde sempre, né? Nossa, especialmente depois da redemocratização. E a gente não consegue centralizar a força nas pautas que realmente são importantes. Tá ligado? Tipo assim, beleza, tá tendo um problema dentro do Partido Comunista, eu olhando de fora, tá ligado? A direção tem que sentar com todo mundo. Se você expulsa pessoas do partido, você tá expulsando pessoas da luta. E detalhe, você tá expulsando pessoas que já estão engajadas com a luta. Que é o mais difícil, tá ligado? O mais difícil é você colocar pessoas engajadas que tenham consciência. É insanidade. É surreal de pensar que o PCB fez isso, tá ligado? Você treta ideologicamente, interno do partido, da forma que um grupo queria levar. E tem que lembrar também os velhos que essa galera nova tá com uma outra energia, mano. E eles estão vendo o mundo de forma diferente. Eu não estou falando que a juventude sabe de tudo. Sim. Mas eu acho que o que falta pra gente da esquerda é humildade. É humildade de saber debater pontos que são coerentes com a luta. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa se programar agora para poder trocar ideia com os trabalhadores. Aí a gente tem 16 partidos, todo mundo falando a mesma coisa, mas falando diferente. Pra quê? Tá ligado? Pra quê, mano? Tipo assim, não quer dizer que eu concorde com todo mundo que tá dentro de um partido, sabe? Ainda que tivesse 16 partidos de esquerda discordando entre si, né? É menos, eu acho. Não, claro que é menos. A vasta maioria é de direita e causa exatamente essa confusão, né? Até o nome dos partidos, né? A gente pega o Partido Socialista Brasileiro, que de socialista não tem nada, por exemplo. Sabe? Ou o PCdoB, né? Que é o Partido Comunista do Brasil, que é também um racha do PCB lá da época da redemocratização, antes da redemocratização, né? A gente tá pensando em quê, cara? Por que a gente tá lutando? Por que a gente tá se engajando em luta política? Por que a gente tá fazendo isso criando grupos de acesso, tá ligado? Ou você é um socialista visando o comunismo, então você é comunista, porque o socialismo é a transição do sistema, é a transição do sistema. E o Partido Comunista, pra mim, na minha ideia, eu não tô falando pra vocês se filiarem ao Partido Comunista, eu tô levantando esse debate, sabe? Teoricamente, todos nós deveríamos estar no Partidão. Eu não sou filiado do Partidão, tá, gente? Não tô nem falando isso pra... venham pro Partidão, não é isso. Mas aí, eu concordo com você em gênero, número e grau, que eu acho que todo cidadão dessa porra desse país devia estar num partido, de preferência no Partidão, no Partido Comunista Brasileiro, independente de quem é a gerência do partido hoje, de quem é a direção do partido hoje, mas tem essa dificuldade, né? Como é que a gente faz pra derrubar a direção do Partido Comunista para que ele adote uma linha que seja mais favorável à classe trabalhadora e menos divisionista, para usar o termo deles? Eu acho que não é nem uma parada de a gente discutir como que a gente faz pra derrubar a direção. Não é, acho que não é nem esse o debate, Thiago. Eu acho que o debate é mais tipo sobre nós temos que estar dentro do partido. E o partido é dos trabalhadores. Os trabalhadores vai fazer a mudança da direção através do que é necessário pra fazer essa mudança. Mas deixa eu colocar uma outra barreira aí, Nilson. Você tá indo muito bem, mas eu tenho barreiras. Você já tentou se filiar a um partido de esquerda deste país? Eu já vi o processo de filiação, Filiação, mas eu nunca participei. Eu já fui convidado a fazer parte de um partido. E foi E eu neguei. É o Partido dos Trabalhadores. Na época da faculdade, quando eu tava fazendo ocupação... Você recusou o PT? Eu recusei o PT. É isso, é comunista, não tem como. Eu fui chamado na época da faculdade. Eu sabia já o que era, eu não queria ir naquela janta, mas... não, eu vou falar isso mesmo, tem que falar mesmo, foda-se. Tem que falar, cara. Expõe esses fudidos, meu, vai. Me chamaram pra uma janta na casa de um militante lá, tal, e eu não queria ir. Isso estava num processo de ocupação da Universidade Federal de São Carlos, que a gente estava organizando para pedir melhores condições da distribuição da verba da própria reitoria, de como fazer esses pedidos e requerimentos, que eram necessários principalmente para os alunos bolsistas. Porque a moradia estudantil estava, tipo, abarrotada e não tinha uma programação de expansão da moradia estudantil, né? A gente tinha lá já uns prédios novos, mas a demanda aumentou porque foi feito um projeto do governo Lula, que foi a expansão universitária, mas ela não foi planejada. Eles simplesmente expandiram a universidade. E aí, do nada, você tinha um monte de gente e um monte de alunos de baixa renda
que necessitam da estrutura da universidade para poder estudar. Era o meu caso. Nisso, eu fui convidado, porque eu estava nos debates, né, das assembleias, eu fazia parte da liderança ali da ocupação, que assim, todo mundo votava, né, mas eu só estava mais engajado, né, que era mais ou menos importante. E aí eu fui chamado para esse jantar, tá ligado? E eu já tinha avisado, quem me tinha me colocado em contato com essa pessoa, eu já tinha avisado, ó, não quero falar de política. Não quero falar de debate, vamos comer comida, vamos comer, não quero saber de nada. Mas aí o papo veio, rolou o papo, e aí do nada veio a proposta. Não, mano, a gente precisa de gente com você militando aqui na faculdade, não sei o quê. E essa proposta veio, eu fazia ciências sociais, né, na UFSCar, e essa proposta veio atrelada a uma bolsa de estudo no departamento de química, para que eu recebesse dinheiro para eu poder me manter na faculdade, entendeu? O objetivo também não era que eu me formasse rápido, do jeito que eu me formei em 3 anos, irmão. Tá, mas aí, ó, nesse caso, eu não vou fazer um julgamento negativo deles, porque você é um caso à parte. Não, mano. Você é fora da curva. Eu morava com o cara da química, cara. O cara que estudava química. E o cara queria, tipo, as bolsas pra poder ajudar ele na vida acadêmica dele. Por que que eu, das ciências sociais, ia tirar a vaga de um aluno da química para iniciação científica? Ah, não, tá, beleza. Você tem aí uma justificativa boa pra não ter aceitado. É, porque, tipo, era um suborno, tá ligado? Não, mas o que eu quis dizer é que eu não sei se quem escuta a gente conhece você muito bem, né? Você se formou muito rápido, né? Eu não sei se a galera tá ligada nisso. É, era um curso de 4 anos, né? Eu me formei em 3. Oficialmente, 3,5. Mas o último semestre, eu só tinha a monografia, mas ela já estava escrita. É, você se adiantou pra caralho. Uhum. É, é igual um doente na faculdade. Mas, tipo, a ideia seria que eu ficasse mais tempo na faculdade. Ah, mas aí você ia pegar a bolsa do seu camarada e é foda. E aí eu ia pegar uma bolsa de um departamento que eu nem estudava, tá ligado? Exato, não faz sentido. A proposta foi errada deles. E foi assim, tão deslavado o bagulho. É, foi. Achei Tá também. E aí o pessoal fala assim, mas, mano, por que você não se filia ao PT, não sei o que lá? Eu falei, não, mano. O partido, ele é contaminado. Ele é contaminado, cara. Ele é um partido centrista. Ponto, tá ligado? Olha só, mano, as propostas que alguém faz. Ô, eu já achei corrupto na base já, velho. Na base, corrupto, cara. Se isso é a base, eu já achei corrupto, mano. Porra, vai tomar no cu. Você vai tomar... Entendeu? Pô, aí não. É, zoado. É desvio de caráter do militante do PT que tá lá dentro, essa porra. É, mas eu acho que deve ser prática também. É prática deles, mas é um desvio de caráter do caralho. Mas, Lógico que é, mano. mas não foge ao que o senso comum, acho que sobre o Partido dos Trabalhadores no país, né? Então, eu acho que, novamente, a direção dos partidos, eu acho que tem que ter uma assembleia da direção dos partidos só. Deixa eu fazer uma pergunta então, porque nesse ponto, eu acabo sendo bastante leigo. Você falou sobre uma organização dos partidos de esquerda, né? Uma cúpula, alguma coisa assim, para eles se reunirem e discutirem. É mais ou menos isso? Uma assembleia, sim. Uma assembleia. Aquele tal Foro de São Paulo, tão falado pela direita e pela extrema direita, ele não teria um intuito meio que como isso, a princípio? Era mais ou menos isso, né? É tipo assim, a esquerda pode fazer congresso, pode fazer assembleia livremente. Se a esquerda faz isso, ou a direita, se a esquerda faz isso, é uma conspiração comunista. Mas é que o Fórum de São Paulo, ele é muito centrado no poderio do PT em si. Ele vem, é uma criação em conjunto com o PT, né? É, em conjunto com o PT. E a ideia é que a gente esteja longe desse governo. Eu concordo. Pela sua ideia, é uma assembleia dos partidos de esquerda. É, para entrar num consenso. Onde, porventura, o PT poderia aparecer, talvez. Eu não sei, mano. Eu acho que não. Eu sou difícil. tipo assim, você pode se desfiliar do PT e comparecer, tá ligado? Mas, tipo, a ideia é que a liderança dos partidos. A gente não vai chamar a liderança do PT. Primeiro que o PT nem ia querer participar de uma parada dessa. Não, o PT não dialoga. O PT não dialoga com a esquerda, Lógico que isso não. é fato. Eles se consideram a esquerda. Por que eles vão dialogar com a eles esquerda? são exato, você foi preciso. Eles são a esquerda, né? Então Se consideram, né? Então assim, se você não é eles, se você não é do partidos ou você aliado, você é irrelevante pro debate. Então assim, você é só uma corrente menor. E aí você só dialoga com a direita, com o outro lado. Cara, isso eu acho de uma soberba, de uma arrogância política, tá ligado? Isso destrói a gente, tá ligado? E destrói a gente. E leva. Exato, leva
o restante da esquerda em si pro buraco junto, né? Porque a gente fica atrelado ao que o PT faz. Sabe? Puta, beleza, eu entendi. O Fórum de São Paulo, o Fidel Castro fundou junto, sabe? Mas, tipo, Uhum. isso tem que ser algo, tem que ser algo novo pra gente discutir essa realidade nova que tá exposta. Sim. Novamente, os partidos de esquerda de esquerda, eles têm que abaixar a bola. A diretoria dos partidos de esquerda tem que abaixar a bola, engolir o ego e sentar pra dialogar com os companheiros de luta. Não é sobre o Partido Socialista, sobre o Partido Comunista, sobre a UP, tá ligado? Tipo, não é sobre isso, é sobre dialogar. A gente tem que parar de romper partido, mano. Eu vou ser eu vou um pouquinho além. Eu acho que não é só a diretoria, eu acho que é toda a base. Todo mundo tem que Não, a dialogar base mais. tem que dialogar. Aí eu tô pensando já no formato de comuna, Eu ô não, eu Thiago. não, não é que eu não falei, eu perguntei se você tinha feito parte de partidos, tentado, e eu não falei da minha experiência, né? Eu subtraí isso, mas eu também tive, eu tentei fazer parte de alguns partidos e assim, o processo ele era bem precário, bem assim, me corrija se eu estiver errado, mas quando você quer trazer pessoas, quando você passa uma mensagem de que a classe trabalhadora deve se organizar e encontrar os partidos para se organizar, e quando esse trabalhador vem até você, você não tem um meio de comunicação boa com esse trabalhador, ou que funcione, que seja eficiente, você perde esse trabalhador. E eu acho que essa é a carência dos partidos de esquerda para lá do PT, né? Não o pessoal, que o pessoal é grande também, o pessoal tem, eu já vi o processo de fazer parte do pessoal para ser um filiado, ele funciona, tem todo um portal, é uma coisa simples. O partido grande, para você se filiar, é fácil. Só que os partidos de esquerda menor, que ainda não conseguiram nem a licença, o registro eleitoral, é mais difícil. Né? Porque você também está lidando ali você tinha falado isso, né, Miojo, da falta de liderança. Então, assim, são muitas pessoas que não têm o conhecimento, talvez, desses processos. Então, é muito difícil para você chegar lá e se... Eu falo pela minha experiência, né? Talvez para outras pessoas seja fácil. Conheço pessoas que se filiaram a partidos e para eles deu certo. Para mim, deu tudo errado. Para mim, foi muito ruim. E eu acabei saindo dos grupos e pensando assim, pô, eu quero esperar um pouco mais pra ver se faz sentido eu me filiar a um partido ou não. Por conta disso, né? Essa é uma deficiência, acho que, da esquerda, dessa esquerda mais radical nova que tá surgindo, que não tá estruturada ainda. E também cabe a gente também ajudar a construir essas coisas, né? Você me perguntou se eu tinha falado sobre essa questão com alguém do grupo do partido que eu estava envolvido e realmente eu não falei com ninguém. Eu não fiz a minha parte, né? Eu só julguei, confesso. Não, mas é um processo difícil, tá ligado? Mano, é muito foda debate, cara, principalmente de partido, de organização, mano. É um bagulho assim que, tipo, as diretrizes, elas podem mudar, as coisas têm que estar bem claras, as pessoas... Tem que ter alguém que garanta que nada é atropelado, sabe? Porque Sim. existe um certo grupo dentro do partido que tem interesses e aí esses interesses se sobrepõem em cima da vontade do trabalhador, tá ligado? Sim. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser feita. Tem muita coisa que precisa ser feita, mas isso tem que ser feito através da união, sabe? Eu acho que deveria ter os partidos. Deveriam discutir isso internamente e depois a resolução disso ir para os diretores para esse fórum, entendeu? Eu não tô falando que a base não tem que dialogar com o partido. A base tem que dialogar com o partido e aí você dialoga e aí a liderança vai se reunir junto com as outras lideranças com as demandas do partido, de quem tá no partido, tá ligado? Ah, mas isso dá trabalho. Dá trabalho, cara. É pra dar trabalho mesmo. Não é pra ser fácil, tá ligado? Tipo, é difícil lutar, discutir. Você tá conversando com alguém que você acha que as ideias do cara não fecha nunca. Mas é um processo de ceder também, cara. A gente não vai ganhar em tudo. A gente tem que saber ceder. E a gente rediscutir, revisar essas discussões mais pra frente. Nada pode ser um debate fechado. Eu acho que talvez não é nem ceder. Eu acho que talvez é fazer a coisa mais difícil que acho que as pessoas podem fazer na sociedade hoje, que é escutar. É parar e ouvir o outro. Concorda ou não concorda? Porque assim, uma coisa é também a gente tá debatendo com alguém de extrema direita e a gente não se conter com tamanha safadeza dos argumentos, da cara de pau, das coisas que são ditas, né? E da desinformação também. Outra coisa é a gente debater com uma pessoa que
tem uma opinião próxima da gente, mas, por exemplo, eu sou stalinista e o miojo é trotskista. É difícil, né, ter esse diálogo, mas ele rola. Eu conheço pessoas que são de movimentos trotskistas que dialogam com pessoas que são do movimento do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, tá ligado? Então, assim, existe esse diálogo, mas ele é muito mais possível do que contra alguém que é de direita, contra alguém que é de extrema direita, né? E eu acho que isso passa muito por esse exercício de você escutar o argumento do outro. E não querer, enquanto ele tá falando, enquanto você tá ouvindo a outra pessoa falar, você já tá pensando no contra-argumento. Às vezes é também ouvir e tentar enxergar o ponto de vista do outro. Que é muito mais fácil quando você tá debatendo entre esquerda, né? Entre pessoas que são da mesma ideologia que você. Mas isso também é válido, eu acho, Miojo, que para pessoas de direita também, de outras visões ideológicas, porque eu acho que quando a gente também só se fecha para dialogar com quem é de esquerda, a gente perde, né? Não é essa a ideia. A gente também tem que dialogar com quem é de direita, ou com quem pensa que é de direita ou de extrema direita, tá ligado? Tem uma desinformação nesse meio e dá pra gente ganhar uma galera aí, sabe? Mas então, eu acho que isso é importante. O problema é que a gente não tá conseguindo dialogar nem com a gente. Exato. Eu acho que a gente tem que voltar pra base, tá ligado? A gente tem que, tipo, encontrar nossos amiguinhos primeiro. Você entendeu? A gente tem que centralizar a luta, a gente tem que ter uma diretriz central. A gente tem que investir dinheiro nos comércios de esquerda, nos companheiros Também. que têm negócio. A gente tem que fortificar a nossa rede de informação. A gente tem que lembrar também que uma das ferramentas mais poderosas da classe trabalhadora é o boicote, velho. Não à toa, o boicote, ele é o mais desacreditado de todos. E foi criminalizado no Brasil, né? Porque ele funciona. Foi criminalizado? Tecnicamente, sim. Quando teve aquela rede social, acho que era no Twitter, que ele fazia subir os boicotes por causa de alguma ação de alguma empresa, eles foram processados, né? Ah, é? Porque falaram que tava denegrindo a imagem da empresa e perderam milhões por causa disso. Você entendeu? Então foi criminalizado, teoricamente. Eu não tô falando pra gente não fazer. Não existe uma legislação Não existe uma contra, legislação. mas não. existe talvez o precedente de alguma decisão judicial favorável a eles. Pode crer. Entendeu? Então, eu acho que o boicote econômico é a ferramenta. Mano, é um bagulho muito claro na minha cabeça, cara. O único poder que nós temos na nossa mão, é o nosso poder, não é do voto. Porque seu voto vale em bosta. O que o seu poder é o seu poder econômico. É o que você pode ou não comprar aonde você quer ou não gastar o seu dinheiro. Então, tem alguém que fornece uma camiseta, tá ligado? De esquerda, vai lá e consome aquilo. Se tem um mercadinho, se tem um produtor, se tem alguma coisa que tá no seu acesso, tá? Tá no seu acesso e cabe dentro do seu bolso, vai lá e patrocina. Você que tá assistindo vídeo do YouTube aí, de conteúdo de esquerda, mano, tem o apoia-se da galera, vai lá e ajuda. Se você consegue, tipo, dar apoio financeiro, dá apoio financeiro. Porque isso é importante. Não importa pra que canal, não importa pra que conteúdo de esquerda, tá ligado? Isso vale mais do que você dar, por exemplo, uma assinatura pro Spotify, para uma assinatura para Netflix. Por quê? Assim, isso é um outro debate, é tema para uma outra conversa, para um outro capítulo, que é a questão do apoio dessas empresas também a práticas genocidas ao redor do planeta. Mais especificamente o genocídio na Palestina, que o Spotify investiu 600 milhões numa empresa de drone, se eu não me engano. Uma parada com drone e tudo mais. Tecnicamente é pra segurança nacional, tá ligado? Para a segurança nacional, claro. Né? Eu não vou nem discutir a merda que eles pagam pros artistas também, que eles pagam bunda. Paga bunda pros artistas, e não só isso, o Spotify, por exemplo, eles colocam artistas feitos por IA dentro das playlists já. Então já existe uma movimentação da própria plataforma de substituir os artistas, de desvalorizar o artista e de substituir ele, né? E não só isso, toda a plataforma, meu irmão. Spotify, Netflix, Amazon, a gente tem que resgatar a velha e boa prática da pirataria. Porque pirataria é belo e moral nos tempos que a gente está vivendo hoje. Esse é um outro debate, né, que a gente pode fazer, principalmente quando a gente fala de videogame, que as empresas falam que você comprar o jogo, você não é dono, né, você não é dono do jogo. Você tem uma licença para utilizar o jogo. Se você não é dono do jogo, pirataria não é crime. Ponto. Se você não é dono da parada que você comprou, pirataria não é crime. Ponto. E outra, não só isso. Teve um cara que ele foi condenado a não sei quantos anos de prisão porque ele tinha vazado não sei quantos dados, né? Um desses whistleblowers que tem nos Estados Unidos direto, tipo Edward Snowden. Esse cara foi preso
morreu na prisão por ter vazado esses dados, se suicidou depois de 3 anos, morreu. A Meta, ela utilizou mais de, assim, é coisa de terabytes de conteúdo da internet para alimentar a sua inteligência artificial. Então, assim, o que determina que aquele cara ali que morreu na prisão, que cometeu um crime, por que ele cometeu um crime e a Meta não, sabe? É muito louco Eu isso, acho né? que a gente viajou um pouco mais já na conversa aqui. Nossa, eu fui pro caralho. Não, foi mal, eu fui pro caralho. Do caralho. Não, mas... É isso aí. Eu acho que a gente precisa abrir diálogos, né? E a gente precisa fazer debates que são construtivos. Mas pra gente começar a fazer isso, gente, a gente tem que dar um passo pra trás e a gente precisa conversar entre a gente primeiro. Se a gente não começar a conversar entre a gente não vai sair do lugar, não. Essa é a minha perspectiva. Você que escutou aqui a gente até agora, a gente agradece, a gente mudou o formato e não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso TikTok, a gente vai voltar a postar cortes e informações lá. E também, Miojo, que mais? O nosso YouTube também vai estar lá. O nosso YouTube também e o nosso Apoia-se, né? Vai lá no Apoia-se, cara. O nosso Apoia-se, ele ainda tá... ele tá básico ainda, a gente fez muitos planos pro nosso Apoia-se, a gente quer que eles sigam. E seria muito legal se você que tá ouvindo a gente e quiser contribuir, a gente vai ficar feliz pra caralho. É o que a gente mais quer, que é o que vai permitir também com que a gente possa continuar fazendo esses episódios com essas discussões para você que nos está escutando. Veja nosso apoio, 5 por mês. 5 por mês, mano. Tipo, não é pedir demais não, mano. 5 por mês, tá ligado? Ajuda o conteúdo e se não é aqui, ajude com esse 5 em outro lugar, mas ajude conteúdo de esquerda. Porque a direita sempre ganha da gente, porque eles têm capital e a gente não, pra poder promover melhores formatos e conteúdos pra chegar nas pessoas de uma maneira mais mastigada. Beleza? É isso, gente. Espera aí, próximo episódio, estaremos de volta. Tchau, tchau. Falou, valeu, até a próxima.